E quando Israel foi criado em 1948, os judeus dos países árabes, que eram aqueles judeus que chegaram no Oriente Médio, se espalharam pelo Oriente Médio também lá na invasão romana no ano 70, né? E muitos chegaram depois, fugiram também aqui do Oriente Médio e chegaram ao Brasil. O Brasil sempre foi muito receptivo a imigrantes em geral e também aos judeus em particular. Então, isso é mais ou menos como os judeus se espalharam pelo mundo. Depois, na época mais moderna, também para a Austrália, para outros países, para o Oriente, hoje em dia também muitos judeus no Oriente. Mas ainda, se a gente for falar em números, a gente tem o maior número de judeus no mundo em Israel. Nos últimos anos, Israel virou o principal centro, sempre foi os Estados Unidos. Nos últimos 10 anos, o número de judeus em Israel passou os Estados Unidos. E aí você tem as grandes comunidades judaicas que são Estados Unidos, Rússia, França, se eu não me engano, não, a Alemanha não está depois da França, e aí você tem a Argentina, Brasil, enfim, e judeus em quase todos os países do mundo, em comunidades grandes ou menores, mas hoje em dia o centro do judaísmo também, em termos numéricos, é Israel. Uhum. Michel, eu vou te fazer 2 comentários muito interessantes aqui. Em 2000, acho que não sei se foi 2017, eu fiz um teste de DNA aí, inclusive em Israel, e fiz nos Estados Unidos, porque eu falei assim, eu falei com a mesma empresa, porém eu falei assim, vou colocar e-mail diferente, eu tenho mais de um e-mail, para ver se vai dar o mesmo resultado, né? E 70% do meu sangue, do meu DNA, saíram para mim que eu sou da Espanha, da Ibéria. E eu achei isso tão incrível, porque eu nunca tive a oportunidade de pesquisar a fundo. Eu tenho um tanto de amigos judeus que falam, Jane, você tem que pesquisar. Eu falo, ó, para mim, eu sou judia de coração, de alma, e para mim basta. Mas o meu pai, o nome do meu pai era Janício Trindade Silva. E a minha avó, mãe do meu pai, o nome dela era Jordelina, de Jordão, né? Então eu achei. E aonde que meu pai nasceu? Meu pai nasceu em Salvador, na Bahia. E eu nunca conheci nenhuma pessoa da minha família, a única pessoa da família do meu pai. Somente a minha mãe, né? Conheceu a minha avó, que é essa avó Jordelina, e eu não lembro aqui agora, mas eu tenho até a certidão deles, tudo, né? Então, a origem do meu pai é na Bahia. E um fato curioso é que até mais ou menos 16 anos de idade, eu apanhei do meu pai, mas apanhei mesmo. Não sei se você lembra daquele famoso sapato Vulcabras, que é bem pesado. Meu pai me batia com aquilo porque ele não gostava. Eu comecei muito adolescente, com 12, 13 anos, ir para as igrejas evangélicas e meu pai não gostava disso. Ele gostava da. Como é que chama, gente? Tá me faltando o nome agora de uma igreja que é adventista do sétimo dia, porque lá eles guardavam o sábado. E meu pai contava para mim sempre uma história que eu consegui resgatar o livro e comprei para mim, um livrete. Achei um cara na internet e sobre a história do pavão misterioso, e essa história acontece na Grécia. Aí eu falei, como que pode meu pai saber de cor uma história que é pequena, da Grécia? Então, todas essas coisas aí do meu pai, e ele sempre, quando ele se referia à Bíblia para mim, ele falava sempre da Palestina. Por isso que eu digo assim que a Palestina é o povo judeu, por quê? Porque meu pai, ele falava, quando ele ia falar de Abraão, ele falava Abraão na Palestina,
tudo era a Palestina, a terra da Palestina, que é o que meu pai falava. Meu pai sempre falava de Israel se referindo ao termo palestino. Isso é algo assim que eu acho muito incrível, né? E aí vem uma outra, uma pergunta, eu ia te fazer um outro comentário, mas voou aqui da minha cabeça, mas aí uma pergunta, então. Eu queria que você falasse, acrescentasse para a gente sobre uma comunidade que o dia que eu vi isso, porque tem na internet, eu fiquei bastante chocada. É uma comunidade, eu esqueci o nome dessa comunidade judaica que vive com o maior inimigo de Israel, que vive no Irã. Eu vi eles com a Ahmadinejad numa mesa imensa, levando um troféu, beijando o rosto desse grande inimigo de Israel. E aí eu falei, e eu tenho também amigos judeus que moram na Turquia, né, que nem sabiam muito sobre o judaísmo, mas eu, de uma maneira muito privada, ele me contou, olha, tanto que ele chama Davi, né, o nome dele. Então, eu queria que você falasse dessa comunidade a que ela pertence e essa curiosidade e por que que essa comunidade acredita que o Estado de Israel só pode existir quando o Messias vier. E, pelo que eu vi, eles trabalham para o fim do Estado de Israel. É incrível isso. Explica para a gente. Isso é um grupo pequeno de ultra-religiosos, inclusive aqui em Jerusalém, eles vivem também, vivem dentro do Estado de Israel e trabalham pela destruição do Estado de Israel e não acreditam no direito de existência do Estado de Israel. Eles citam a Bíblia numa visão extremista de que o Estado judeu, um país judeu, só pode existir com a chegada do Messias, e que isso vai acontecer de uma maneira mágica. Agora, Israel, o povo judeu teve, ao longo da história, em 4.000 anos de história, 3 períodos de independência aqui na terra de Israel. O primeiro foi há 3.000 anos atrás, com o reino de Saul, né, que começou com o reino de Saul, depois a dinastia de Davi, Salomão, até a invasão dos babilônios e a destruição do primeiro templo. Depois, os persas, que é outro povo que invadiu aqui, eu não vou falar todos os povos que invadiram a terra de Israel, porque são muitos, né? Quando a gente estiver aqui na viagem, a gente destrincha quem governou o quê. Mas os persas, que são os iranianos da antiguidade, também invadiram aqui. E é uma coisa curiosa, porque o rei persa, Ciro, ele permitiu a volta dos judeus, a volta a Sião. Não tem os Salmos, nos rios da Babilônia, nós sentamos e choramos quando nos lembramos de Sião, porque eles nos levaram para o cativeiro e pediram que fizéssemos uma música, como podemos cantar numa terra estranha, né? Inclusive, me permita só fazer uma observação nesse. Tem uma música muito famosa, que eu esqueci o nome de quem são, em inglês, né, tal, sobre esse texto bíblico, mas o saudoso Cid Moreira gravou esse salmo para mim em um dos meus aniversários. Ele foi 2 vezes a Israel comigo, inclusive no Festival Gospel, o primeiro que eu fiz aí, ele que apresentou o festival. Olha que honra para mim, foi apresentado por mim e pelo jornalista Cid Moreira, e eu tive também, nas águas do Rio Jordão, o privilégio de batizar Cid Moreira, e acho até engraçado que tem uns picaretas aí uma vez que pegou a minha foto com o Cid, como se eu fosse assim, uma pessoa que estava lá, e o cara aí, que eu nem sei se é pastor, colocou que ele tinha batizado Cid Moreira. Falei, que loucura, isso está até na revista Caras, que a revista Caras foi acompanhando, né, e tal. Mas, mas por que eu entrei aí o Cid, um dia eu falei para ele, Cid, eu choro quando eu ouço esse salmo, porque o meu chamado para apoiar Israel, para defender Israel, vem diretamente de Deus e tem a ver com esse salmo,
porque Deus um dia falou muito abertamente no meu coração que eu nunca poderia esquecer Jerusalém. Eu trouxe uma pedra, um souvenir, desse tamanhozinho assim, Michel, aí de Israel, para um amigo meu, Durval. Durval, não sei se ele vai assistir. E tô assim, Durval, toda na embalagem, bonitinha, um empresário muito querido, meu amigo aqui. E eu falei, Durval, eu trouxe para você e tal, vou ir na sua casa buscar e tá. Aí um dia eu orando, olha que interessante, ajoelhada, orando no meu quarto, Deus fala assim, Jane, eu te separei para você ser uma defensora do Estado de Israel. Aí eu levantei, falei, Deus, o senhor está brincando comigo. Desculpa eu tomar esse tempo, mas eu tenho que falar isso. Não, Aí eu falei, Deus, o senhor está brincando comigo. Israel, isso é loucura. Aí Deus fala para mim assim, pega a pedra. Aí como eu tenho mania, hoje eu parei, acho que muita gente faz isso, chega em alguns pontos mais assim importantes de Israel, a gente pega uma pedrinha, pega uma folhinha aqui. Eu já trouxe uma muda que nunca morre de Israel, que eu peguei lá do Jardim da Tumba, né? E acaba que a gente gosta de ter algum contato direto com a terra, que não é tão fácil ir a Israel. E aí eu tô orando, aí fui lá e peguei uma pedra que eu tinha pego lá na Galileia, né? Aí peguei, Deus, eu tô com a pedra. Aí Deus fala para mim, não é essa pedra. Aí eu pego outra pedra. Deus, não é essa pedra. Eu falei, Deus, a única pedra que eu tenho aqui agora é a do souvenir, que é do Durval. Aí Deus falou para mim, é essa pedra. Aí eu fui lá, peguei essa pedra e lá está escrito esse salmo. E aí eu falei, meu Deus do céu. Aí eu contando para o Cid Moreira isso, ele no meu aniversário, ele grava esse salmo para mim e é uma recordação eterna que eu tenho dele, a importância desse salmo, porque como que nós vamos cantar um hino alegre, uma canção, quando nós estamos sendo perseguidos, isolados,